Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas ao romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, esse Salmo 130 costuma ser identificado pelas primeiras palavras do Salmo. Se você olhar para as primeiras palavras do Salmo, das profundezas, esse Salmo muitas vezes é chamado Salmo das Profundezas, e em muitos livros antigos ele era denominado assim. Esse Salmo, ele possui basicamente as mesmas características dos outros salmos de lamento que nós já temos ouvido as pregações aqui. Então, nele, o salmista expressa a angústia por causa do pecado, o reconhecimento da culpa dos pecados, clamor por perdão, esperança de salvação. Isso é comum aos salmos de lamento, e a gente já tem visto essas características. Mas a gente também está observando que cada salmo de lamento também tem sua própria marca, sua própria característica. E aqui no Salmo 130, a característica desse salmo é o contraste que ele faz na distância entre o pecado e Deus. Ele mostra uma distância entre os homens pecadores e Deus exaltado, e por isso ele fala sobre clamar ao Senhor, no sentido de levantar a voz ao Senhor, e também o contraste entre céu e terra. Então, Deus e o homem, o pecado e a redenção, que a gente vai ver mais para o final, e o contraste entre céu e terra. Esses contrastes marcam realmente a mensagem desse Salmo 130. Então, com base nesse Salmo, ouçam a pregação da palavra de Deus com o seguinte tema: o Senhor assegura a redenção final àqueles que clamam e esperam por Ele durante a sua peregrinação. Então, durante a pregação, nós ouviremos basicamente essas duas divisões, do versículo 1 ao 4, desde as profundezas do pecado, os crentes clamam a Deus por redenção, e os versículos 5 a 8, desde as profundezas do pecado, os crentes esperam em Deus pela redenção. Então, o clamor e a espera dos crentes pela redenção. Então, o Salmo começa situando o ambiente de onde está procedendo esse clamor, de onde o salmista eleva a voz a Deus em clamor. Ele situa o ambiente como o ambiente das profundezas. Ele começa dizendo da profundeza, e aqui esse da é desde mesmo, é a partir das profundezas. Então ele clama ao Senhor, e você pode notar que no Salmo o eu e Israel eles se alternam, porque o salmista ele começa falando em primeira pessoa, mas ele termina mostrando que de fato essa é a esperança, não uma esperança particular e exclusiva dele, mas a esperança de Israel, né? Lá no finalzinho, versículo 7, ele diz: espera, Israel. Então não é só a esperança dele, mas é
o eu representativo, como a gente vê em vários salmos. Alguns têm sugerido que essas profundezas falam sobre a profundeza da alma, então está brotando da alma esse clamor do salmista. Então, nesse caso, a igreja, então, do fundo do seu coração, está levantando esse clamor a Deus. Não há dúvida de quando a igreja está orando, ela realmente está orando do fundo do coração. E isso aparece também em alguns salmos. Mas no caso do Salmo 130, todo o contexto do Salmo aponta para a redenção final. A redenção que já começou e que vai terminar no final. E essa redenção fala justamente sobre Deus tirar o salmista e a igreja da sua situação que se encontra no pecado. Então, essa profundeza que o Salmo 130 fala, tem mais a ver realmente com as profundezas do pecado, onde o salmista e a igreja está, e é do meio das profundezas do pecado que a igreja levanta o clamor a Deus por redenção, essa redenção que vai crescendo no Salmo, e quando chega no finalzinho do Salmo, e chega ao ponto mais alto, até a palavra redenção, se você observar, só vai aparecer lá no finalzinho, no versículo 7 e 8, embora ela está marcando todo o compasso desse Salmo. Então, das profundezas, descreve o ambiente de pecado em que a igreja e os crentes se encontram. Diferentemente de outro salmo de lamento, você nota aqui que não há, como a gente viu em outros salmos, uma sessão às vezes até longa descrevendo a natureza da angústia do pecado, né? Muitos salmos, às vezes o salmo fica longo justamente porque ele descreve detalhadamente essa angústia pelo pecado. Isso nem aparece aqui. A palavra só descreve geralmente, e uma possibilidade para essa omissão é que o salmista, embora ele comece em primeira pessoa, mas ele não está descrevendo realmente uma situação particular de pecado, mas está descrevendo a situação em que a igreja geralmente se encontra. Por isso, então, ele não se detém numa longa sessão descrevendo essa angústia. Você pode pensar sobre o pecado que está no mundo, que permeia toda a raça humana, que arrastou toda a raça humana e que promove muitos males em toda a raça humana, e a igreja, num mundo que está dominado, corrompido e que sofre os efeitos do pecado, a igreja não escapa, não. A igreja sofre, e a gente está provando isso na pele agora, tanto com essa pandemia, tanto com os efeitos da doença que não escolhe, né, que atinge a todos. Nós perdemos irmãos em nossa igreja, como também outros efeitos derivados à agitação política, social, como a carestia realmente está muito elevada. Então, todas essas coisas atingem não apenas o mundo sem Deus, mas a igreja que peregrina no meio dos ímpios. Mas você também pode pensar, como já mencionamos de manhã, no pecado que está dentro de nós mesmos, que causa uma luta terrível. A gente querendo servir a Deus e o pecado nos incomodando, nos humilhando, nos envergonhando, nos derrubando, e muitas vezes até causando aquela sensação de distância de Deus. Você pode pensar também naqueles pecados que às vezes você acaba cometendo, pecados específicos, como em muitos salmos a gente vê eles por trás da mensagem do salmo, pecados específicos que levaram os salmistas a realmente se humilharem diante do Senhor, porque aquele pecado estava angustiando e matando ele por dentro. Então, motivos é o que não falta para angustiar a igreja de Deus desse mundo quebrado pelo pecado. Pecado no mundo causando todo tipo de males, o pecado como uma raiz perversa em nosso coração, e os muitos pecados que nós cometemos, que nos faz sofrer. Então a presença
do pecado no mundo e o pecado em nós mesmos, muitas vezes nos faz sentir esse afastamento de Deus. E você pode se lembrar de Jonas, o profeta, que ele prova exatamente esse sentimento depois que acontece a tentativa de fuga dele para evitar pregar em Nínive. Então ele é lançado no mar, e quando ele chega até o fundo do mar, está tocando no chão a não sei quantos metros no fundo do mar, ele se sente como se tivesse sido lançado da presença de Deus, se sente longe de Deus, não apenas espacialmente, mas espiritualmente, por causa do seu pecado que causou toda aquela situação. Mas apesar disso, a igreja sabe muito bem que não há distância espacial entre Deus e nós. Sabemos muito bem disso. Não há distância para Deus. Deus não está tão alto no céu que não esteja vendo a sua igreja caminhando por esse mundo, sofrendo por causa dos seus próprios pecados e por causa dos pecados que há nesse mundo. E Deus não está tão longe que não possa ouvir o clamor da igreja em meio à agonia do pecado desse mundo. E Deus não está tão distante dos nossos pecados que não possa perdoá-los. A igreja sabe disso. E por isso mesmo é que o clamor da igreja nesse Salmo 130, de um lado, reconhece que ela está no meio do pecado, mas apesar disso ela confia e apela à misericórdia de Deus, que lá no versículo 7 o salmista mostra claramente que com Deus tem misericórdia, e por causa dessa misericórdia a igreja pode confiar, de recorrer ao Senhor, de buscar o Senhor com confiança de que Deus não está longe o bastante para não nos ouvir, para não nos ver e para não perdoar os nossos pecados. Nos versículos seguintes: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eu vejo que, apesar da distância que muitas vezes nós temos a sensação de que existe entre Deus e nós, a igreja rompe essa distância, elevando a sua voz de súplica ao Senhor, com coragem e com confiança na misericórdia de Deus e na certeza de ser perdoado. Agora, se você prestou atenção na leitura desses primeiros versículos que compõem essa primeira parte do Salmo, você deve ter notado que especificamente essa primeira parte não mencionou qual é o conteúdo preciso desse clamor, dessa petição. No versículo 2, ele apela para ser ouvido. No versículo 3, ele reclama que se Deus vê iniquidade, se Deus observar a iniquidade, ninguém se salva. E no versículo 4, ele mostra uma confiança no perdão. Mas qual é o pedido que ele está fazendo? Veja que o Salmo, ele está realmente construindo esse pedido, e muitas vezes na poesia hebraica a gente vê isso, e a clareza só chega no final. Então a gente sabe aqui no começo o que está acontecendo com base naquilo que é revelado no final. Então, o pedido claro do salmista aqui, que não aparece nas palavras explícitas, é: me perdoa, Senhor. Ou, usando as palavras do próprio Salmo que aparece lá no final: me redime, Senhor, dos meus pecados, me livra do pecado, me tira desse ambiente de pecado em que eu estou, e tira também o pecado de mim mesmo, Senhor. Isso é o clamor que o salmista está colocando aqui. Agora, observe alguns detalhes nessa primeira parte do Salmo. O versículo 3, ele diz literalmente: se tu
guardares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se tu guardares, isso não tem uma distância uma diferença muito grande entre esse observares, se tu veres, se tu considerares, mas a palavra guardar aqui é bem importante, porque o Salmo está querendo dizer o seguinte: Senhor, se esse pecado continuar comigo, se tu não tirar ele, mas se tu deixar ele depositado em mim, se tu preservar, se tu mantiveres ele em mim, eu estou perdido. Porque quando tu olhares para mim, tu verás a iniquidade e tu vai me castigar por causa dessa iniquidade. Então, essa palavra se combina muito bem com essa mensagem do Salmo, esse clamor por redenção, porque o clamor por redenção é o clamor para que Deus realmente venha e arranque ele do meio do pecado. E que também arranque o pecado dele próprio. Isso é redenção. Redenção é isso. Essa linguagem de redenção é uma linguagem que vem do ambiente de mercados de escravos, onde pessoas iam lá e pagavam o preço e então tirava o escravo de lá e ele passava a ser sua propriedade. O Novo Testamento também vai usar essa linguagem, e o nosso catecismo no domingo 1 também fala sobre esse senhorio de Cristo que nos comprou com o seu sangue. Então essa palavra, ela realmente ela é especial e combina com a mensagem do Salmo, porque esse clamor de fato fala sobre Deus realmente arrancar ele do meio do pecado, e arrancar o pecado dele, não guardar, não permitir que ele permaneça ali, e o pecado com ele. Outra coisa que também combina com essa mensagem de redenção, se você notou, eu sempre tenho chamado a atenção de vocês para a palavra Senhor com letra maiúscula, não é? Mas se você olhar no Salmo aí, você vai ver as duas coisas. Você tanto vai ver Senhor com letra maiúscula e Senhor com letra minúscula, né? Esse é um dos poucos salmos onde onde o nome especial de Deus, Yahvé, se alterna com outro nome de Deus, Adonai. Então aqui tem os dois nomes de Deus sendo alternados no Salmo, porque de um lado o salmista, ele apela para os termos da aliança, e por isso a gente vai ver a palavrinha misericórdia, que aparece lá na frente no versículo 7, porque ele não merece isso. O que ele está pedindo, ele não merece. É com base na aliança que ele está fazendo esse pedido. Então, o nome Yahvé chama a atenção para o fato de que a base do pedido do salmista está na aliança que Yahvé fez com o seu povo. Ele prometeu que ouviria o clamor, a oração do seu povo quando fosse dirigido a ele. Mas o nome Adonai entra aqui justamente para enfatizar esse aspecto de posse, de senhorio, porque a palavra Adonai é Senhor nesse sentido de dono, de posse. Então Deus comprou, Deus pagou, Deus redimiu, Deus tem a propriedade do seu povo. E o salmista apela para os nomes de Deus aqui, que falam sobre o seu direito como um membro da aliança, de orar a Deus e de clamar a Deus com base na misericórdia de Deus prometida na aliança, e com base no fato de que eles são propriedade de Deus. Deus já os comprou, Deus os redimiu da escravidão, do pecado. E no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Essa aqui no finalzinho também tem alguma coisa especial, porque a redenção não é para a igreja simplesmente um recurso, um meio de fugir do sofrimento do pecado. E a gente sabe que realmente o mundo quebrado pelo pecado, tem hora que a gente clama mesmo: Senhor, me tira daqui, eu quero sair desse mundo, eu não aguento mais, eu não tenho muito mais coisa para desfrutar nessa vida, porque tudo é mal sobre mal. E muitas vezes a gente também está clamando por isso, mas veja, não é simplesmente uma fuga dos sofrimentos causados pelo pecado que há no mundo, e também pelo pecado que há em nosso coração, e por causa dos efeitos danosos dos nossos próprios pecados, mas
Esse clamor por redenção expressa o desejo sincero da igreja de poder servir a Deus, um serviço livre dos pecados, porque por mais que a gente esteja lutando para viver a vida cristã, para servir a Deus, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos obstáculos. Tem dia que a gente simplesmente não consegue servir a Deus como a gente gostaria. Tristezas, sofrimentos, a fraqueza do nosso próprio corpo, frustrações. São tantas coisas que às vezes realmente tira o nosso vigor, o nosso prazer, a nossa vontade de querer servir a Deus com mais intensidade, com mais prazer e mais livremente, sem o incômodo do pecado, mas não conseguimos. Não conseguimos. Mas não é essa fuga fortuita do sofrimento, do pecado que o salmista está buscando meramente. Não que isso, com certeza, também está presente. Mas ele realmente quer no coração uma transformação, para que mesmo em meio aos sofrimentos causados pelo pecado, ele possa temer a Deus. Um coração transformado, um coração que não teme os perigos desse mundo, os males desse mundo, mas um coração que abraça o Senhor com fé e espera nele e confia nele até o dia final, quando ele vai experimentar essa libertação completa dos pecados. Note ainda que este salmo, voltando para o título dele, Cântico de Romagem, né? Então, esse salmo de lamento, ele está contado entre os salmos de romagem. Isso também deve dizer alguma coisa, porque essa reunião dos salmos de romagem não é uma reunião aleatória, sem sentido. Muito provavelmente esses salmos de degraus já vinha sendo cantado pela igreja desde muito tempo, quando os israelitas deixavam as suas cidades e peregrinavam para Jerusalém, para lá participar das grandes festas de Israel, onde Deus realizava de um modo mais vigoroso, mais vívido, a redenção que o povo de Israel já provava. Então, em algum momento da história, alguns sugerem que foi na época de Esdras, esses salmos que já vinham sendo cantados pela igreja, como nesses momentos em que eles estavam peregrinando e caminhando para Jerusalém, em algum momento esses salmos foram organizados em um grupo de salmos como esse que a gente tem aqui. Então, esses salmos, eles servem para descrever, de um lado, como era a vida do povo de Deus, vivendo em suas cidades, no meio de ímpios. A gente lê o Salmo 121, mas se você for olhar para o Salmo 120, o Salmo 120 descreve a vida das famílias israelitas no meio dos ímpios. Eles começam falando sobre: eu estou habitando no meio de ímpios. E então é desse ambiente que eles partem, e no Salmo 121 que nós lemos, eles estão caminhando e já podem olhar para Jerusalém. Em Salmo 122 eles se alegram por agora chegar em Jerusalém, porque em Jerusalém eles podiam provar dessa redenção de um modo muito especial. A presença de Deus, assim como também no culto dominical, ela é manifestada de um modo muito especial. Não é que os israelitas não tinham a presença de Deus enquanto estavam em suas casas, nas suas cidades, mesmo em meio dos ímpios. Tinha, claro que tinha. Eles tinham o trabalho dos levitas, tinham as reuniões das sinagogas, tinham as leituras que eles faziam diariamente, embora eles não tinham, a maioria não tinha a Bíblia completa em casa, mas eles tinham porções da Bíblia que eles liam, porção do Antigo Testamento. E da mesma forma, a igreja não deixa de ter a presença de Deus durante a semana, quando ela está reunida em família, cantando, orando, meditando. Mas a reunião do povo de Deus
tem a promessa de Deus de uma presença especial e de uma operação especial do Espírito Santo no momento que a palavra de Deus está sendo solenemente lida e proclamada aos ouvidos de todo o povo. Então o povo de Israel experimentava isso. De um lado, eles sofriam as angústias do pecado, habitando no meio de uma nação onde tinha muitos ímpios no meio dela, e onde eles podiam provar os efeitos danosos do pecado na própria vida dele, como o próprio salmista também está expressando. Eles sofriam por causa disso, mas eles também provavam as bênçãos da redenção nos momentos especiais em que eles subiam a Jerusalém. Por isso, então, esse salmo de lamento é colocado nesse contexto de salmos de degraus, porque serve para contar sobre essa relação da vida do povo de Deus no dia a dia, no meio do pecado, e a sua expectativa na redenção de Deus. Então, essa expectativa que o povo de Israel tinha nessa redenção de Deus, levava a nação a levantar a voz e clamar a Deus. E esse salmo era um dos salmos que eles usavam no louvor, por meio do qual eles clamavam a Deus por essa redenção, para que essa redenção pudesse alcançar o seu estágio final, a sua completude, né? Pudesse chegar realmente à sua plena concretização. E como nós veremos agora nessa segunda parte do salmo, não apenas o povo que estava nas profundezas do pecado, eles clamavam a Deus por essa redenção, mas eles também esperavam por essa redenção. Então isso é o versículo 5 a 8. Hein? Os crentes do Antigo Testamento, eles clamavam e esperavam pela redenção. Mas notem uma coisa, eles esperavam por uma redenção que eles já tinham. Os crentes do Novo Testamento também clamam e esperam pela redenção, mas eles esperam por uma redenção que já tem. Então, não devemos pensar que a igreja clama e espera por alguma coisa que ela ainda não tem. Mas ela, quando clama e espera pela redenção, ela clama e espera para que essa redenção alcance o seu cumprimento final. Essa promessa de redenção final é a promessa que vem da própria palavra de Deus. E note que aqui no Salmos, no versículo 5, quando o salmista fala sobre essa espera, no versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. É uma espera com base na promessa que Deus havia feito. Promessa de que Israel era povo redimido do Senhor, mas eles foram ensinados a esperar pelo dia quando essa redenção seria completada. Porque essa redenção ainda passaria por uma fase onde ela seria concretizada em Cristo Jesus. E ainda assim, os crentes do Novo Testamento deveriam esperar pela consumação final dessa redenção. Então, o povo que está esperando, clamando e esperando por essa redenção, é um povo já redimido. Não é um pecador não salvo que está clamando nesse salmo. De jeito nenhum. Pois qual é o pecador que pode clamar e esperar sinceramente por Deus se ele já não tiver sido salvo de seus pecados? Qual é o pecador que pode fazer isso? Qual é o pecador que pode esboçar esse clamor e essa espera por Deus, senão um pecador cujo coração foi regenerado, foi convertido, foi salvo? Israel, como povo de Deus no Antigo Testamento, clamava e esperava pela redenção como um povo que já havia sido redimido. Lembre-se que Israel
Deus tirou Israel do Egito, e naquele momento Deus deu um sinal dessa redenção, de que Israel estava sendo tirado como posse de Deus. Deus ordenou que Israel realizasse a Páscoa. A Páscoa era o sinal dessa possessão de Deus sobre Israel. E mais adiante, quando Deus entrega a lei e os sacrifícios, também ensinavam para Israel que Israel já era um povo que pertencia ao Senhor. Então, lembre-se que Deus entrega a lei a Israel no contexto de um povo salvo. Deus não manda Moisés com a lei para o Egito para entregar o povo e dizer: olha, obedeçam, cumpram, e então eu venho salvar vocês. Então, Deus salva o seu povo, e agora a esse povo salvo Deus entrega os 10 mandamentos, entrega a lei, para que esse povo salvo aprenda a viver a vida dos salvos. Da mesma maneira, a igreja do Novo Testamento clama e espera pela redenção como um povo que já foi redimido pelo Senhor e que tem no seu batismo especialmente as marcas dessa redenção, porque no batismo nós somos direcionados para a obra de Cristo Jesus, quando derramou o seu sangue em favor do seu povo. Agora, mesmo falando sobre um povo já redimido, há uma diferença no modo como a igreja do passado e a igreja do presente oram e esperam por essa redenção. E também no modo como essa redenção é aplicada sobre o povo. Mas, mesmo tendo uma maneira diferente, como a igreja do Novo Testamento ora e clama pela redenção, e o modo como essa redenção é aplicada, ainda assim a promessa da redenção é uma só. Os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento possuem uma única promessa de redenção dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo. Não tem duas promessas. Nós e nossos irmãos do passado aprendemos que a nossa redenção não pode acontecer de outra maneira senão por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A diferença é que nós sabemos muito mais do que os nossos irmãos do Antigo Testamento sobre essa obra que Cristo realizou para a nossa redenção. Porque no Antigo Testamento eles aprenderam por meio de símbolos, por meio das profecias que apontavam para esse Salvador. Mas nós, quando abrimos no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, que narram exatamente como foi que Deus, por meio de Cristo, realizou a obra da redenção. Então não tem como comparar. Os nossos irmãos tinham a mesma promessa que nós, eles esperavam a redenção de Deus por meio do sangue do Salvador, mas eles não podiam compreender as coisas que nós compreendemos com a plena revelação do Novo Testamento. Nós e nossos irmãos do passado também provamos a mesma obra de redenção aplicada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Não foi diferente com eles. Porém, nós provamos dessa graça do Espírito Santo operando no coração de uma forma muito mais plena do que os nossos irmãos do passado. Porque o Espírito Santo operava neles a obra da salvação com base na promessa do Salvador que viria e que morreria, mas nós temos a obra completa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando aplica a obra da redenção no nosso coração, ele aplica com base em tudo que Jesus já fez por nós. Então, isso mostra também como a diferença do batismo cristão, do próprio batismo de João e da circuncisão do Antigo Testamento, porque a circuncisão apontava para o Salvador Jesus, o batismo de João até apontava para Jesus, porque o próprio João anunciou: esse é aquele que eu vos tenho anunciado. Porém, João não tinha a obra completa do Salvador ainda. O batismo de João não tinha. E é por essa razão que alguns que já tinham o batismo de João
foram batizados em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo de João não servia para apontar a obra completa de Cristo, porque ainda não tinha sido realizada. Isso só foi possível a partir de Pentecostes. Quando Jesus completou a sua obra, subiu ao céu, e em Pentecostes derrama o seu Espírito Santo, agora esse Espírito Santo vem com a obra completa de Cristo e aplica essa obra completa nos corações dos crentes. Por isso, nós podemos provar dos benefícios dessa obra de um modo muito mais pleno. Temos muito mais razão para realmente louvar a Deus com uma alegria profunda. Muito mais do que os crentes do Antigo Testamento, por causa de termos aquilo que eles apenas olharam de longe, né? Hebreus 9:13, Hebreus 11 diz que Abraão olhou de longe para a promessa. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz que no Antigo Testamento, os profetas, eles profetizaram acerca da salvação que estava destinada a nós. Não é que eles não tinham essa salvação, mas eles não abraçaram essa salvação como nós a abraçamos hoje, né? Completamente por meio da obra completa de Cristo e também por meio de uma atuação plena do Espírito Santo em nós. Mas apesar de nós hoje termos muito mais do que tinham os nossos irmãos no Antigo Testamento, veja no versículo 6 que para eles essa expectativa da redenção plena era uma coisa tão forte que eles expressam essa expectativa no versículo 6, dizendo: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se considerar, é diferente de nós hoje aqui no Brasil, a gente tem as fronteiras relativamente definidas, né? Com os países que nos cercam. No mundo quase todo, existem alguns lugares onde há um grande conflito ainda de fronteiras. Mas na época não. Na época Israel estava rodeado de nações inimigas, e essas nações estavam sempre provocando Israel, investindo contra Israel, porque o desejo dessas nações era riscar Israel do mapa, e até hoje isso ainda é o motivo do conflito lá no Oriente Médio. Eles querem riscar Israel do mapa. Naquele contexto, os guardas que passavam a noite nos postos, nas torres, vigiando, eles ficavam numa expectativa terrível. Não dava para estar cochilo, como a gente às vezes vê hoje, nas guaritas, até mesmo de quartéis. Porque a qualquer momento eles podiam ser surpreendidos com inimigos avançando para dentro de Israel. Então isso criava aquela tensão muito grande, e eles ficavam naquela expectativa que o dia amanhecesse, que chegasse um momento em que a redenção chegasse e eles pudessem então encerrar o seu turno e voltar para casa, e então descansar aliviado depois de uma noite turbulenta. Para aquele momento é uma imagem realmente que funciona muito bem e que expressa a expectativa tão profunda do coração do salmista pelo dia da redenção final. Mas nós temos mais do que eles, hein? Sabemos mais do que eles. Nós podemos falar coisas sobre essa redenção que os crentes do Antigo Testamento não tinham condição de falar. Nós conhecemos muito mais. Mas eles usaram uma palavra, uma expressão aqui para essa redenção que realmente apontava para a amplitude dessa redenção que eles estavam esperando e que eles não sabiam tanto quanto nós. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Versículo 7, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É interessante a nossa tradução aqui. Eu não sei se todas as traduções que vocês têm em mãos estão dizendo a mesma coisa. O que significa essa copiosa redenção? Olhe para dentro dessa palavra. Qual é a palavra que você vê dentro desse adjetivo aí? Cópia.
Cópia fala de vários, de muito, de numeroso, de abundante. E é exatamente o que a expressão hebraica está querendo comunicar para a gente. Que essa redenção, ela é uma redenção abundante. De fato, a redenção que o salmista estava esperando não era a redenção dos pecados ali, porque eles já tinham, eles estavam ali como povo redimido. Eles não eram pecadores condenados, eles eram pecadores crentes, que já gozavam dessa redenção, mas eles esperavam pelo dia quando o pecado não fosse mais uma presença incômoda, nem no mundo e nem neles. Um tempo quando realmente ele pudesse se ver livre do pecado de uma vez por todas. E essa era a abundância dessa redenção. Então, se os nossos irmãos do Antigo Testamento, se eles puderam expressar a sua expectativa de modo tão apaixonante, como você tem esperado pelo dia da redenção final? O que ela significa para você? Qual é a expectativa que você tem por esse dia? Com que expectativa você está esperando pelo grande dia de Cristo, quando a igreja do mundo todo, de todos os tempos, e juntamente com o restante da criação, vão experimentar essa redenção poderosa, essa libertação total, final, definitiva do pecado? Qual é a expectativa com que você espera por esse dia? Com que expectativa você está esperando aquele dia, quando a igreja será retirada desse mundo de pecado e quando o pecado será retirado da igreja de uma vez por todas e para todo sempre? O que significa esse dia para você? Com que expectativa você está esperando por aquele dia que marcará o começo da nova vida com Cristo? Não uma vida por fé agora, mas por vista mesmo, porque temos a promessa de que Cristo mesmo governará em nosso meio, estará conosco. Naquele dia não vai ter mais nenhuma sensação de distância espacial e nem mesmo distância espiritual por causa dos nossos pecados, porque de um lado Cristo estará conosco, do outro lado não haverá mais pecado que nos cause distância do nosso Deus. O que significa esse dia para você? Quando nós tivermos alcançado esse dia, irmãos, a plenitude da redenção, o clamor por redenção e a espera por redenção não será mais necessário. Isso vai acabar. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja peregrina, ela se consola em meio às lutas do pecado, clamando e esperando em Deus pelo dia quando essa redenção será definitivamente efetivada sobre nossas vidas. Mas sabe que há muitos crentes que não esperam mais por esse dia. Muitos deles desanimaram de clamar e não chegar a resposta nenhuma. Muitos deles desistiram de esperar por esse dia e esse dia nunca chegar. E pararam no meio do caminho. Mas sabem de uma coisa, irmãos? Essas pessoas que desistiram de clamar e pararam de esperar, só fizeram isso porque, na verdade, nunca foram remidos dos seus pecados. Eles nunca tiveram o começo dessa obra. Eles nunca provaram na vida deles essa redenção, para que então pudessem clamar e esperar pelo dia quando essa redenção seria completada.
Mas tenham certeza, todos os que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, certamente alcançarão a redenção final. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar no dia de Cristo. Amém.